Paz de Deus com todos! Deixa eu falar pra vocês, vocês conhecem a história da CCB? A Congregação Cristã no Brasil? Por exemplo, como ela se iniciou, quem foi o fundador. Se você ainda não conhece, fica nesse vídeo que hoje a gente vai conhecer toda a história nos mínimos detalhes. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vocês me perdoem aí se ficar um ruído no som aí no áudio. É porque eu tô com o ventilador ligado aqui. Meu Deus do céu, tá um calor, meu povo, não dá pra ficar sem ventilador não, hein? Como sempre, no início de toda instituição, tem que ter a pessoa que fundou, né? Quem começou lá. E com a Congregação Cristã no Brasil, não é diferente. Então vamos conhecer primeiro quem foi o fundador, quem que iniciou a congregação. Tudo começou lá em Los Angeles e em Chicago, nos Estados Unidos da América, por volta de 1890, aonde teve início até então o movimento pentecostal. Luiz Franciscon nasceu em 29 de março de 1866 em Cavasso Nuevo, uma província de Udine, lá no país da Itália. Acho que é assim que fala, né? A profissão de Luiz Franciscon, o fundador da congregação, era mosaísta, sabe? Essas pessoas que produzem mosaicos, enfim, esses desenhos. Vou deixar uma imagem para vocês verem. Logo após ele ter cumprido tudo que ele tinha para fazer ali, né? Naquela localidade, o serviço militar, enfim, cumpriu tudo. Ele seguiu então para a América do Norte. Sendo assim, Luiz Franciscon chegou em Chicago, nos Estados Unidos da América, em 3 de março de 1890. E naquele mesmo ano, ele ouviu ali, né, umas palavras sobre o Evangelho. E assim sendo, despertou nele um grande interesse pela salvação e pela vida eterna, vendo ali como funcionava tudo. Logo em seguida, no ano de 1891, ele recebeu do Senhor uma experiência nova ali, sendo a experiência do novo nascimento ali. Ele foi pela conversão, né? Passando um certo tempo ali, em 1892, Luiz Franciscon, juntamente com um grupo, formou ali então em Chicago a primeira igreja presbiteriana italiana. Luiz Franciscon foi eleito então diácono naquela igreja e passou a servir a Deus ali naquela igreja, naquela localidade. Mas mesmo assim, Luiz Franciscon continuou mantendo contato ali com o movimento pentecostal iniciado lá em Los Angeles, né, alguns anos atrás. Em uma dessas reuniões, Luiz Franciscon teve uma grande experiência com o falar de novas línguas, né, a manifestação do Espírito Santo, dando assim mais força ainda ao movimento pentecostal. E cresceu muito, mas cresceu muito mesmo as igrejas italianas lá nos Estados Unidos, chamado assim de Movimento Pentecostal Italo-Americano. Passando um certo tempo, em 1894, Luiz Franciscon estava ali em Cincinnati, nos Estados Unidos, só que ele estava ali a trabalho, sabe? E enquanto Luiz Franciscon estava ali no seu quarto, orando, buscando a Deus, lendo as escrituras, ele teve uma revelação do Senhor. Ele escutou uma voz que disse para ele 2 vezes: "Tu não obedeceste o meu mandamento. Tu não obedeceste o meu mandamento." Sendo assim, a partir daí ele começou assim a ter um olhar mais crítico de tudo que ele já tinha vivenciado, né, da trajetória dele em relação a Deus, a fé. Ele até chegou a comentar sobre isso, sobre essa revelação com alguns pastores ali naquela época, né? Só que ele foi completamente ignorado. Sendo assim, passou-se uns bons anos. E em 6 de setembro de 1903, o pastor da igreja que Luiz Franciscon estava frequentando ali, ele teve que fazer uma viagem. E Franciscon já era ali ancião daquela igreja, então ele que iria até então presidir aquelas reuniões ali. Foi aí, meus amigos, que ele teve a oportunidade de conversar com aquela igreja ali, né, com aquele grupo de pessoas a respeito daquela revelação que ele tinha tido a respeito da palavra de Deus, né? Ele comentou também sobre o batismo. Ele estava firme naquela revelação que ele teve, e ele iria se batizar e aproveitou também para convidar aquele grupo para o seu batismo de imersão, né? Que por sinal iria acontecer no dia seguinte, em 7 de setembro de 1903, na cidade de Chicago. E 25 daquelas pessoas que estavam ali naquela igreja, daquele grupo ali, eles aceitaram o convite. E adivinha, 18 daquelas pessoas foram batizadas também
por imersão naquele dia. E assim que o pastor daquela igreja ali, ele retornou, né, voltou da sua viagem, Luiz Franciscão foi até a igreja e conversou com eles ali, né, e falou sobre o seu desligamento, que ele estaria se desligando ali daquela igreja, não estaria mais fazendo parte ali. Sendo assim, aquelas 18 pessoas que batizaram ali, também juntamente com Luiz Franciscão, seguiram ele, e também mais um grupo que acreditava muito no batismo por imersão e pelo Espírito Santo. Como já tinha ali um bom número de pessoas, os cultos passaram a ser realizados então cada dia na casa de um daqueles membros. Aliás, minha família, deixa eu falar pra vocês estão gostando do vídeo, meu? Vocês estão gostando? Ó, não perde tempo não, já deixa o like aí que ajuda demais o canal aí. Passando mais alguns bons anos, no ano de 1907, teve ali na cidade de Chicago uma missão que seria sobre anunciar a promessa do Espírito Santo, ou seja, o falar de novas línguas. E Luiz Franciscão recebeu um convite para estar participando ali daquela missão. E ele foi. E segundo ele recebeu ali uma confirmação divina, de que aquela era a obra de Deus. E aquele grupo que acompanhava Luiz Franciscão se uniu ali com aquela irmandade e receberam também muitas pessoas ali o dom de evidência de novas línguas, né? Falar em novas línguas foi uma festa gloriosa ali naquele dia. Sendo assim, Luiz Franciscão veio para o Brasil em 20 de abril de 1910 e realizou o primeiro batismo aqui no Brasil, na cidade de Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. Ele batizou então o italiano Felício Mascaro e mais 10 pessoas naquele dia. Depois disso, ele seguiu até a cidade de São Paulo, onde foram batizadas mais 20 pessoas. Durante alguns anos, aqueles fiéis que foram batizados, eles seguiram sem ter uma denominação. Mas, passando um certo tempo, eles conseguiram ali o primeiro prédio da instituição. Isso lá na cidade de São Paulo. Escolhendo assim o nome de Congregação Cristã do Brasil, que foi oficializado ali, né, na convenção que teve em 1936. Só que por meados ali do ano de 1960, eles tiveram que fazer uma alteração no nome da igreja ali, por algumas questões internas, fazendo assim com que fosse de Congregação Cristã do Brasil para Congregação Cristã no Brasil. Eu não sei se era só eu, mas eu não sabia que o nome era Congregação Cristã do Brasil antes. Pra mim, tipo, eu achei que era sempre foi Congregação Cristã no Brasil, né? Esses detalhes aí que a gente acaba aprendendo. A igreja central, ela fica lá em São Paulo, no bairro do Brás, e ali que é realizada todas as convenções, né? As reuniões para tópicos de ensinamento, enfim, para ser distribuído para o Brasil todo. Atualmente, a congregação está presente em aproximadamente 78 países. Ela é uma das maiores denominações evangélicas do Brasil, tendo aproximadamente mais de 2 milhões de membros. Segundo alguns dados sobre a instituição, ela tem aproximadamente mais de 20 mil templos espalhados por todo o Brasil. A instituição atualmente tem 113 anos, desde a sua fundação em 1910. Vamos citar agora alguns cargos dentro da igreja. Tem o ancião, que geralmente é a pessoa mais velha e que toma conta ali da obra de Deus em geral, né? Mas não necessariamente vai ser a pessoa mais velha, né? Como tem anciões novos, mas enfim, por questão de hierarquia ali, né? Tem também o diácono, né? Que é responsável pelas compras e também por ajudar ali as famílias que estão em situações difíceis, situações de vulnerabilidade. Tem o cooperador de ofício ministerial, que é responsável ali por realizar os atendimentos dos cultos e ajudar também nos ensinamentos, a passar os ensinamentos para a Irmandade. Tem o cooperador de jovens e menores, que é responsável ali para atender os cultos de jovens e menores, a parte da mocidade ali, né? E esse foi o vídeo de hoje, minha família. Ó, se vocês gostaram, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Nossa, eu gostei demais de gravar esse vídeo aqui. Eu gosto
demais de trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, porque eu acabo aprendendo junto com vocês aí, porque, né, a gente tem que pesquisar aí, enfim, tudo isso é muito bacana e isso demais aí, demais a conta. Se vocês gostaram também, comenta aí outros tipos de vídeo pra gente estar trazendo aqui no canal. Deus abençoe de coração mesmo aí, tamo junto pela vida eterna e até a próxima. Fui!